41. O 41 fala sobre o crescimento e o 42 as razões pelas quais esse acontecimento, esse crescimento ocorria. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Este versículo fala do crescimento. Acréscimo de 3.000 pessoas. Irmãos, imagina numa mensagem 3.000 almas se render a Jesus. Hoje a gente batalha para ganhar uma. E quando a gente consegue, irmãos, falar do amor de Deus e através da nossa vida alguém vir para Jesus, já é uma alegria muito grande, né? Imagina numa mensagem 3.000 almas. E a conversão aqui era tão verdadeira que eles já eram rapidamente batizados. É isso que o texto está dizendo. Aí o verso 42, irmãos, vai dizer por que é que eles cresciam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos. E a comunhão. Então havia doutrina, havia a palavra de Deus e havia comunhão. Como é que eles demonstravam comunhão? No partir do pão e nas orações. Então tinha comunhão, que era demonstrada no partir do pão, e tinha orações. A igreja orava juntos. Uma coisa é orar singularmente, ter a sua vida com Deus. Todos nós devemos ter. Há uma outra forma de orar que é coletiva. Ou seja, a igreja, quando a igreja se reúne para orar ao Senhor. E os resultados são vistos aqui mesmo em Atos dos Apóstolos. Quando, por exemplo, a igreja se reuniu para orar e o Senhor, através da oração da igreja, enviou um anjo e tirou Pedro da prisão enquanto a igreja orava. Amém? Então tinha oração. Depois, eles tinham temor. Não era medo, era temor. O medo, ele vem em função de uma ameaça iminente. Todo mundo que tem medo de algum tipo de ameaça iminente. Temor, irmãos, aqui já não é medo, é reconhecimento por meio da obediência. Então, quem teme ao Senhor, obedece ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio. Então, não confunda temor com medo. O crente não precisa ter medo de Deus, porque Deus não é uma ameaça iminente. O crente deve temer ao Senhor, com amor, obedecer a Deus, reconhecendo o seu senhorio. Então eu estou lendo e parafraseando, amém? Então tinha temor, a Bíblia fala que eles estavam cheios, não era só um pouquinho, eles estavam cheios de temor. Acontecia algo que na nossa geração está bem escasso, maravilhas e sinais. Tinha gente sendo curado quase todo dia lá, na igreja primitiva. E essa era um dos sinais de que verdadeiramente Deus estava com eles. Depois, eram feitos pelos apóstolos. Aí o verso 44, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É uma coisa que a nossa geração precisa aprender, e talvez, eu vou falar algo que vai espantar muita gente, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis para o Espírito Santo trabalhar no coração da igreja de hoje. É essa parte aqui, irmãos, que eles tinham tudo em comum. O que é comum? É uma coisa relativa a todos. Ninguém dizia, o texto mesmo vai dizer, eu estou lendo o texto e contexto. Ninguém dizia, cada um tem o que é seu próprio. Mas eles estavam tão unidos no Espírito e tão convictos do que era a igreja, que eles repartiam o que eles tinham. Hoje, irmãos, às vezes é difícil repartir até o pão, né? Mas vamos avançando aqui, eu estou parafraseando porque hoje eu quero mostrar 3 marcas da igreja que cresce.
o texto que nós estamos usando como base é Atos. Eu estou mostrando que a igreja crescia e por que ela crescia. Então não tinha necessitado na igreja. Avançando, irmãos, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, ou seja, eles iam ao templo. Porém, eles não eram crentes de 4 paredes. Se você continuar lendo, você vai ver que a igreja também era uma igreja que ia nas casas, e eles se reuniam de casa em casa. E eles faziam culto nas casas, irmãos. Qual é o problema de fazermos culto nas casas hoje? É que nem sempre nós nos reunimos para fazer culto para Deus. Às vezes a gente está reunido sem perceber, nós estamos fazendo culto para os homens. Quando você escolhe o pregador que você quer ouvir e o cantor que você quer ouvir cantar, significa que aquele pregador e aquele cantor está fazendo culto para você, ou você para ele. A igreja não tinha isso, irmãos. Se você pegar um pregador famoso e falar assim, meu irmão, bora num culto doméstico hoje comigo, pregar a palavra para 3, 4 pessoas, ele vai dizer para você, não tenho agenda. Minha agenda está lotada. Mas se todo pregador tivesse compromisso com a palavra como deve, ele deixaria pelo menos um dia da agenda dele para ir em uma casa adorar a Deus junto. Só que hoje a gente está vivendo num tempo em que a gente faz culto para nós mesmos. E é por isso que a gente, quando recebe um convite para ir num culto, num lar, a gente tem dificuldade de entender que é a igreja reunida, e não importa a quantidade, nem quem vai pregar, nem quem vai cantar. O importante é nós estarmos reunidos em um nome de Jesus e Ele garantir a sua preciosa e gloriosa presença. Então eles eram crentes de se reunir no templo. Isso não é errado, temos que nos reunir. Mas eles também eram crentes, irmãos, de romper com as 4 paredes e ir de casa em casa, comendo juntos o pão do céu e também o pão da terra. Olha as características da igreja primitiva que o Espírito de Deus deixou para nos ensinar, porque tudo aqui que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o verso 46 diz, e o pão em suas casas, e juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o verso 47, para fechar, louvando a Deus. O louvor é de quem, irmãos? E tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Há uma outra tradução que deixa muita dúvida, que diz, aqueles que seriam salvos, né? Trazendo para o texto a questão da predestinação, mas não é isso que nós estamos tratando aqui. O fato é que nós lemos alguns versículos que mostram algumas características da igreja do Senhor Jesus do primeiro século e por que é que eles cresciam. E todo crente deveria ler com calma esse texto e buscar na oração a transformação do seu coração e a adaptação para esse texto, para que nós possamos, de alguma forma, irmãos, chegar pelo menos perto do que esses homens viviam no tocante ao crescimento da obra de Deus. E aqui, os irmãos vão observar que o verso 47, ele fecha, dizendo que era o Senhor que estava salvando. Observa, nós não estamos tratando aqui, irmãos, de migração de pessoas. Nós estamos tratando de salvação. Nós não estamos tratando aqui de pessoas que saem de uma igreja e vai para outra. Nós estamos tratando de salvação. É de pessoas que estavam no mundo, presas, ou pelo sistema judaizante da época, que era muito forte, ou preso pelo sistema de Roma, que era muito forte. Havia adoração ao imperador, irmãos. E quem inventasse de adorar um outro rei que não fosse o imperador, estava correndo riscos, e os irmãos sabem disso. Então a igreja, as pessoas iam vir desse sistema judaizante ou desse sistema romano, eram conversões mesmo, eram pessoas que passavam, que num domingo estava adorando o imperador em um culto de orgias. No outro domingo, ele ouvia a palavra, se entregava para Jesus, o Espírito Santo vinha sobre ele, ele era batizado nas águas.
era batizado com o Espírito Santo, Deus começava a trabalhar, era transformação de verdade, conversão de verdade, irmãos. Era o que ocorria naqueles tempos. E as pessoas realmente iam sendo salvas, porque o Senhor estava com eles. E verdadeiramente, irmãos, a obra do Senhor ia crescendo. Hoje, com base nesse texto, eu quero trazer para os irmãos 3 marcas da igreja, irmãos, que verdadeiramente cresce. E a primeira marca da igreja que cresce é que ela é revestida do amor de Deus. Vou repetir. A igreja é revestida do amor de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. E quando eu falo igreja, eu estou falando no coletivo, mas cada um de nós devemos estar tomando para nós a palavra no singular, porque você é a igreja. Então, quando eu falo a igreja, eu digo você, eu. Então, a igreja que cresce, uma das marcas é que ela é, meus irmãos, revestida do amor de Deus. Primeiro, ela se beneficia deste amor. Nós só estamos aqui, irmãos, porque o amor de Deus um dia nos alcançou. Romanos capítulo de número 4 e o verso, Romanos 5, perdão, olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Agora lendo alguns textos da palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim: mas Deus prova seu amor para nós, Deus dando uma demonstração do seu amor, em que Cristo morreu por nós, ou em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. A igreja de Jesus, a igreja marcada para crescer, ela reconhece que não era, mas já era. Não era o quê, pastor? Não era povo, mas já era amada por Deus. Quando nós ainda estávamos presos pelos pecados que contraria a vontade e a presença do Espírito Santo em nós, a Bíblia diz que Deus já nos amava, irmãos. Nós já estávamos cobertos pelo amor de Deus. Só que tem uma diferença. É que quando nós passamos a corresponder a este amor, automaticamente, irmãos, os efeitos deste amor começam a surtir em nossas vidas e a gente verdadeiramente começa a ver o cuidado de Deus, quando na verdade, quando estávamos no mundo, nós não víamos, nós não enxergávamos. Então a igreja que cresce, ela é revestida desse amor e ela reconhece, ela sabe, meus irmãos, que ela era amada, nós éramos amados de Deus, quando nós éramos ainda pecadores. Ainda em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala no versículo de número 5, que essa igreja, ela está tomada do Espírito Santo, e ele provoca este amor em nós. Olha o verso 5, irmãos. E a esperança não traz confusão, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Ou seja, nós reconhecemos que éramos amados ainda antes de ser resgatados por Deus. E agora o Espírito Santo trabalha em nosso coração este amor, e o termo diz, ele derramou em nossos corações. É como uma expressão, irmãos, de pegar algo grande, um recipiente maior, que está cheio, e sair derramando em recipientes menores, para que o que está no recipiente maior possa preencher os recipientes menores, tal como um copo e uma jarra. Nessa tipologia, o Espírito Santo é o jarro cheio, nós somos o copinho pequeno, e ele despeja em nós o seu amor,
e automaticamente nós passamos a viver agindo e reagindo com base no amor de Deus derramado em nossos corações. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso significa dizer que a igreja que cresce, ela ama. Porque se ela não amar, ela não tem como crescer. Olha o que diz, irmãos, João, Evangelho, capítulo de número 13. Esse texto é poderoso, irmãos. João, capítulo de número 13. Evangelho. Olha só, irmãos. Quando eu digo que uma das marcas da igreja é que ela está revestida do amor, é que o crente em Cristo, primeiro, ele consegue amar os que estão dentro. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Amar os que estão dentro é o quê, pastor? Amar os meus irmãos. A dificuldade, irmãos, que nós temos em amar um irmão, como é que nós vamos romper e ir um pouco além? E amar os nossos inimigos, se nem sempre a gente consegue amar o nosso irmão? Há relacionamentos marcados por ódio, irmãos, no seio da igreja. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre esposo e esposa, relacionamento entre irmãos e irmãs, genro e nora, sogra, e por aí vai. E nós estamos aqui, nesse meio. João 13, 34, Jesus disse: um novo mandamento lhes dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim vós deveis amar uns aos outros. Com isto saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu não vou falar sobre amor aqui hoje, irmãos. Não vou dar características do amor, mas o que eu queria passar aqui, com base na palavra de Deus, é que a igreja do Senhor Jesus, ela é marcada pelo amor. Ela é revestida do amor. Então nós temos a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Porque, irmãos, para amar certos tipos de gente, só coisa do Espírito Santo mesmo. Que aqui cabe um pouco de humildade para nós, né? Bora ter humildade? Não é para qualquer um amar qualquer um, não. Olha o trocadilho, irmãos. Não é para qualquer um amar qualquer um. É por isso que eu já li Romanos, capítulo de número 5, que diz que foi o Espírito de Deus que derramou esse amor em nós. Porque amar, irmão, certo tipo de pessoas é um desafio muito grande, irmãos. E ainda bem, irmãos, a nossa valia e a nossa sorte é Cristo. Os irmãos sabem que a sorte do crente é Cristo, amém? A nossa sorte foi que Cristo decidiu nos amar. Mesmo sendo nós o que somos, fazendo o que fazemos, falamos o que falamos, e Jesus ainda nos ama. Então isso é coisa do Espírito. Então a igreja que ama, primeiro, ela ama os de dentro, amém? Ameis uns aos outros. Mas em Mateus 5 e 43, Jesus foi um pouco além, irmãos. Porque ele disse assim, ouviste o que foi dito. Jesus estava falando da tradição, tá? Da tradição judaica. Que o judeu, irmãos, ele tem a tradição como algo muito forte. Muito forte. E isso, em partes, é bom porque a história não morre. O judeu é um dos povos que tem a história viva nos corações deles, desde Abraão, irmãos, para frente. Porém, a tradição, ela não tem a ação do Espírito Santo, como a Bíblia tem. Logo, Jesus estava dizendo para eles, vocês vão pela tradição, e lá está escrito, ame os seus amigos e aborreça os seus inimigos. Aí Jesus disse, em Mateus 5,43, eu, porém, vos digo, amei os vossos, ou amai os vossos inimigos também. Jesus estava indo um pouco além e dizendo, o amor é tão forte, mas tão forte, que ele ama quem te ama e ama quem te odeia. Uma vez eu ensinei aqui, irmãos, que o ódio é a fome do amor mal alimentado.
Quem estava nesse estudo? Quem lembra disso, irmãos? O que é o ódio, pastor? O ódio é a fome do amor mal alimentada. Quando você ama quem te odeia, você está alimentando ele com o alimento correto. Irmãos, das duas, uma. Ou ele vai te odiar cada vez mais por você amar ele, e vai provocar uma ira miserável dentro dele. Ou um dia ele vai se render e vai dizer: meu Deus, quantos males eu fiz a essa pessoa e ela só me fez o bem. Que amor é esse? Ela pode vir até para Jesus, se você amá-la desta forma. Por quê? Porque quando você ama, você está alimentando a pessoa do amor. Você está dando o alimento correto para ela. Mas se você começar a odiar ela como ela te odeia, você vai estar se alimentando mal e dando alimento mal para ela também. Foi por isso que Jesus disse: não pague o mal com o mal, mas ame quem te odeia. Porque esta é uma marca da igreja do Senhor Jesus. Ele ainda diz: e saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem. É necessário amar a igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi marcada para crescer. Ela ama. Ela simplesmente ama. Amém? A segunda característica parece contradizer a primeira. Porque a segunda característica, irmãos, nas minhas anotações eu coloquei aqui, ela protesta. A igreja que cresce, ela protesta. Ela não é uma igreja omissa, ela não é uma igreja calada, ela não vê o pecado consumir e fica quieta, ela se manifesta contra um sistema que nós conhecemos como mundo. A palavra mundo tem alguns significados na Bíblia. Por exemplo, Deus disse, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas na epístola de João ele diz: não ameis o mundo nem no que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra mundo tem alguns significados aqui dentro do contexto. É necessário saber o contexto para entender. Então, quando eu falo não ameis o mundo, ou seja, proteste contra esse sistema, eu estou falando contra o sistema pecaminoso que leva as pessoas a se distanciarem de Deus a cada dia. Tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que fere os princípios da biologia, da moral, da vida, tudo isso, irmãos, são atos pecaminosos. E a igreja que cresce, ela protesta. Ela diz: estamos aqui para dizer que isso aí é pecado. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E dentro desse contexto, nós vamos entender por que a igreja primitiva crescia. Está certo que debaixo de perseguição, debaixo de muita luta, mas a igreja crescia. Eu acabei de ler o texto, irmãos, que numa só pancada foi quase 3.000 almas se entregando para Jesus. Mais para frente você vai ver mais uma lançada de rede e vindo quase 5.000. A igreja crescia. Aonde os apóstolos passavam, irmãos, tinha gente que odiava eles? Sim, mas também tinha salvação. Em Atenas, Paulo passou e começou a observar, irmãos, porque a igreja protesta. Paulo começou a observar os altares que haviam na Grécia. E ele, ali em Atenas, ele começou a focar, ele viu que tinha altar para tudo quanto é Deus. E uma vez ele passou, ele viu um altar, irmãos, erguido, e não tinha o nome de um Deus, mas tinha uma frase: ao Deus desconhecido. Quando Paulo viu isso, ele falou: é aqui, irmão. Já sei como eu vou falar, que esses montes de altares aí, tudo são altares falidos, de deuses que não são capazes de fazer nada por nós, pelo contrário. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que sentar na mesa com os demônios é viver na idolatria, porque a idolatria e a adoração a imagens, irmãos, há um mundo espiritual por trás de tudo isso. Quando ele viu aquele altar erguido, ele disse assim: opa, é aqui. E sabe o que ele pregou? Ele pregou que aquele Deus desconhecido era o Deus que ele estava pregando. E aí ele falou desse Deus, irmãos. Ele falou que foi o Deus que criou o céu e a terra,
foi o Deus que enviou Jesus. E ele começou a pregar a mensagem, irmãos, protestando contra os outros altares. Ou seja, a igreja, ela protesta. No capítulo 5, verso 29 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos levam uma coça, não pode mais pregar no nome de Jesus segundo os homens. Aí eles começam a pregar de novo. Os magistrados da época colocam a mão neles de novo, leva eles diante do sinédrio, e eles começam a dizer, mas nós não já falamos que não é para pregar nesse nome aqui? A gente não já demonstrou vocês de que não é para falar mais nesse nome aqui? Olha a resposta dos apóstolos, verso 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não estava aqui dizendo, eu vim aqui bagunçar as leis que colocam ordem no dia a dia do ser humano. Não. Pedro não disse, eu vim aqui protestar contra as autoridades que Deus levantou. Não, o próprio Pedro já disse na sua epístola que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por Deus. Paulo também fala disso. O que Pedro está dizendo aqui é que eu não vou deixar de falar aquilo que é necessário, aquilo que é a verdade, em detrimento à vontade de vocês. Se a lei que você me apresenta não fere a lei do meu Deus, ok, eu me sujeito. Mas se ela ferir a lei do meu Deus, eu vou obedecer a ele e não a vocês, porque eu sou protestante. A ideia de protestar, irmãos, não nasceu com Martinho Lutero ou com Saviola em meados de 1500. Não. A igreja já nasceu protestando, irmãos. Porque quando eles receberam o Espírito Santo, que eles saíram, tinha muita gente falando assim, isso é cachaça. Eles disseram, protesto. Não é vinho. Não estamos bêbados. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E isso é parte daquilo que Joel já disse lá no capítulo de número 2. Que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A igreja já nasceu protestando, irmãos. E tudo que a igreja enfrentou até aqui foi por meio de protesto. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você vai ver um homem que, por nome Estevão, cheio de Espírito Santo, e ele começa a pregar, irmãos, ele começa em Abraão, ele passa por Isaac, Jacó, passa por José no Egito, dá um pulo, um salto de história de 400 anos, chega em Moisés, e ele avança, ele vai falando, até que ele chega em Cristo. Leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que você vai ver o que é uma exposição da história dentro do contexto bíblico feita por Estevão. Ele destrincha tudo. Quando ele chega em Jesus, aí ele fala para quem estava ao seu lado, e vocês mataram ele. Ah, irmãos, os camaradas ficaram doidos de raiva. Como é que é? Você quer jogar o sangue desse cara sobre as nossas costas? E ele disse assim, vocês o mataram, mas esse que vocês mataram é o mesmo que Moisés disse, Deus vai levantar um outro profeta, maior do que eu, e a ele vocês deverão dar ouvidos. E ele disse assim, é esse Jesus que eu estou pregando para vocês hoje. Veja, irmãos, a igreja não aceitava ficar sem falar de Jesus. E eles protestavam com tudo que se levantava contra o nome do Senhor Jesus, a ponto de serem presos, a ponto de serem jogados pelas feras. Alguns deles viravam tochas humanas para acender o Coliseu. Já pensou, irmão, você ser rodeado de uma espécie de pano, aí os caras encharcam esse pano daquele óleo que demora para consumir e você vira uma lâmpada viva. E eles vão atear fogo. Para quê? É porque o Coliseu precisa de iluminação à noite. Bora usar os crentes como lâmpada. Certinho, irmãos, porque a Bíblia diz que... Está certinho, irmãos, que a Bíblia diz que nós somos o quê?
sal da terra e luz do mundo. Eles só não sabem, irmãos, o poder que tem isso no mundo espiritual. Quando eles pegavam os crentes para acender e fazer eles virar lâmpada, luz, tocha para acender Coliseu. No mundo espiritual, irmãos, Deus estava recebendo os seus servos e dizendo, é como luz do mundo que vocês devem viver exatamente do jeito que vocês estão morrendo agora. Já parou para pensar nisso? E por que eles faziam isso, irmãos? Porque a igreja protestava. A igreja falava o que era e o que não era. Simplesmente a igreja, irmãos, protestava. Agora tem uma coisa muito interessante, que é, irmãos, a terceira característica. A terceira característica é que a igreja do Senhor Jesus que cresce, ela sabe, irmãos, administrar o amor e o protesto. E isso é o que faz a diferença. Porque tem gente que ama tanto que ele nunca fala a verdade. E tem gente que fala tanta verdade que esquece de amar. E a igreja do Senhor Jesus, ela sabe exatamente, irmãos, o tempero certo. Ela sabe administrar o amor e o protesto. Eles andam juntos. A igreja, ela ama e fala a verdade ao mesmo tempo. E como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? É que a igreja, ela ama o pecador, mas ela protesta contra o pecado. Então, a igreja de Cristo precisa achar o equilíbrio para tentar tirar o pecado, mas segurar o pecador. E às vezes, por não achar esse equilíbrio, a gente chuta para fora. Já parou para pensar? Quantas pessoas tentou, irmãos, vir para a igreja, mas ela tinha um problema muito sério. E não souberam tratar o problema dela. E chutaram ela para fora. Por quê? Não porque a igreja é a igreja, mas lógico que é, irmão. E eu vou mostrar dentro da Bíblia, com textos bíblicos, que a igreja que cresce, ela sabe administrar. Ela condena o pecado, mas ela diz para o pecador, Jesus te ama. Existe solução para o teu problema. Você não pode terminar do jeito que você está. A solução para a tua vida. Esses dias não, foi hoje. Eu estava olhando no Instagram, irmãos, uma artista famosa aí, pedindo a legalização da maconha. E ela ainda dizia, ô Lula, vê se você aprova aí, eu te ajudo tanto, né? Legaliza a maconha. O posicionamento da igreja de Cristo quanto a isso. O nome dela é Anitta, irmãos. Uma cantora famosa de funk do mundo. Como que a igreja administra isso? Ela ama a pessoa que está presa na maconha. Mas ela protesta contra a maconha. Este é o posicionamento da igreja do Senhor Jesus. E a gente precisa achar o equilíbrio disso. Para não aceitar o pecado, mas também não colocar para fora o pecador. Porque se aqui não é o hospital para ela ser tratada, onde é que vai ser? Onde é que as pessoas vão ser tratadas? Agora, é necessário, irmãos, a igreja está muito cheia do Espírito de Deus. É necessário os crentes orarem, buscarem a presença de Deus, para acharem este equilíbrio e tratar do pecador e ajudar ele a se levantar, sem contudo aceitar o padrão de vida que é contrário à palavra de Deus. Isso é um grande desafio, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. É mais ou menos assim, quando alguém entra no hospital, o médico olha para ele e diz, eu quero te ajudar,
mas essa doença tem que sair. Se o médico se conformar com a doença, ele deixou de exercer a sua missão e deixou de cumprir o seu juramento. Porque ele fez um juramento, sim ou não? Toda profissão tem o seu juramento, irmãos. E o cristão, ele tem um juramento. Vocês sabiam disso? Promete amar a Deus e ser fiel a Ele, até que a morte te leve ou até que Ele venha? Sim! Ponto, você fez seu juramento. E se Deus quer te usar como médico, ou como enfermeiro nesse grande hospital que é a igreja? Você tem que estar preparado para tratar a pessoa, sem perder ela. E isso é um desafio, irmãos. Eu vou falar assim com um verbo bem aberto, assim, irmãos, bem escancarado. A gente precisa tomar muito cuidado com essa palavrinha preconceito. Sabiam disso? Às vezes usam ela contra nós crentes evangélicos, sem nem saber o que significa a palavra preconceito. E nos rotulam como preconceituosos porque estamos pregando a palavra da verdade. Mas o que é preconceito? É um prefixo mais uma palavra. O prefixo pré dá a ideia de antes. E conceito, uma opinião formada. Então, o preconceito é olhar para uma pessoa e sem efeito de causa, sem ter conhecimento, rotulá-la, dar um rótulo para ela, sem conhecer a causa e nem o efeito. Preconceito é olhar para uma pessoa e dizer para ela: você é ladrão. Por quê? Porque você é negro. Isso é preconceito, irmão. É olhar para uma pessoa e julgá-la pela sua aparência. Jesus nunca fez isso. É sem conhecer, sem conversar, sem nada. Só olhar e dizer, é isso, ponto, acabou. Isso é preconceito. Agora, existem assuntos que nós vamos tratar que nós não temos preconceito, antes, porém, temos um conceito formado com base nos princípios da vida, da biologia e da palavra de Deus. Eu não tenho preconceito, eu tenho conceito formado. E pela palavra de Deus, que é a palavra, não somos nós, mas é a palavra, que nos indica o caminho, é que nós sabemos, irmãos, o que é e o que não é pecado. Então a igreja não pode ser preconceituosa, ela tem que ser conceituosa. Ela tem que ter os seus conceitos firmes. E é com base nesses conceitos que nós vamos tratar o pecador. Por quê, pastor? Porque esses princípios de vida, irmãos, é que nos trouxe até aqui. Por exemplo, o princípio da heterossexualidade. O que nos trouxe até aqui foi o princípio da heterossexualidade, irmãos. O que nos trouxe aqui, o princípio da biologia. Deus criou assim. Isso é conceito, irmão, não adianta querer tirar. Isso é um conceito, não é preconceito, é um conceito formado. E se você fosse pegar, irmãos, e separar, presta atenção nisso aqui, 3 tipos de grupos para viverem de forma separadas, presta atenção nisso aqui, de forma separadas, e colocassem heterossexuais aqui, homossexuais aqui e lésbicas aqui, e deixassem eles conviverem separadamente por 100 anos, volta aqui onde tem os héteros, depois volta aqui onde tem os homossexuais, e depois volta aqui onde tem as lésbicas. Sabe o que vai acontecer? Vai parar a geração de vida aqui, e vai parar a geração de vida aqui também. Vocês estão percebendo isso ou não? Porque vamos começar essas 3 gerações com 20 anos. Daqui 100 anos, ninguém vai ter 120 anos para sobreviver. No máximo é 80, 90. E homem com homem não vai deixar filhos. Mulher com mulher não vai deixar filhos. Mas se você vier na geração dos héteros, eles vão deixar filhos
e netos, e a história prossegue. Ou seja, querem levantar uma bandeira, irmãos, em cima das nossas costas. Porque se eles se isolassem para viver o que eles querem viver, só eles não estariam mais aqui. E isso é preconceito? Não, isso é um conceito biológico. Cromossomos X e cromossomos Y. É só isso que existe. Simples assim, irmãos. Isso é falar a verdade. Agora, qual é o tratamento que se dá a uma pessoa dessa? Amor, carinho, vem para cá se quiser, a gente vai cuidar. Desde que aceite o remédio. Simples assim. Não se bota ninguém para fora da igreja, irmãos. Não importa a situação que essa pessoa chegue aqui. Deus tem a solução para tudo. Quem crê nisso? Que amém mais xoxo. Quem crê nisso? Ô, irmãos, melhorou. Pensei que eu estava aqui sozinho. Agora, deixa eu provar para você que a igreja sabe administrar o amor e o protesto. Lucas, capítulo de número 15. Agora eu vou para a palavra, irmãos. Aliás, estamos já na palavra. Agora eu vou ler o texto. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Lucas, capítulo de número 15. Olha o que Jesus vai fazer, irmãos. Verso 1. Todos os publicanos e pecadores. Quem eram? Publicanos e? Quem é que define quem é publicano e pecador, irmãos? Como é que Lucas define isso? Quem são os publicanos e os pecadores? Que definição é essa? Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. Estavam reunidos para ouvi-lo. Quem é que estava dando ouvido para Jesus? Os publicanos e os? Significa dizer que Jesus não corria deles. Jesus ia até eles, pelo contrário, irmãos. Jesus abria espaço para todo quanto é tipo de pessoa se aproximar dele. E os fariseus, que eram os doutores da lei, eles ficavam, irmãos, em cima de um pedestal que não era para eles estarem. Eles subiram lá por questões históricas. Nunca foi a vontade de Deus que eles estivessem ali. Subiram ali por questões históricas. Não vem ao caso agora. Mas eles estavam em cima de um pedestal. E eles apontavam o dedo e ficavam só julgando as pessoas. De repente veio Jesus dizendo assim, ó, mestre. Jesus começou a ser chamado de mestre. E eles disseram assim, ó, tem um novo mestre que, de vez em quando ele anda por aí, ou sempre está andando por aí, e uma multidão de gente está acompanhando e ouvindo as suas mensagens. Vamos investigá-lo e saber quem é. Descobriram que era Jesus, irmãos. E começaram a acompanhar Jesus. Aí, olha só, irmãos. O verso diz assim, ó. Mas os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus estava sendo criticado porque estava, irmãos, procurando pecadores para ouvir a sua mensagem. E Jesus vai dizer, os médicos estão lotados de gente doente. Quem está são não procura o médico. Eu vim para os pecadores. É por isso que a igreja, irmãos, que cresce, ela sabe temperar o amor e o protesto contra o pecado. Ela faz como Jesus, que vivia rodeado. No capítulo 4, por exemplo, irmãos, de João, do Evangelho de João, os irmãos vão ver. Olha isso aqui, irmãos. Jesus sentado no poço com uma mulher de índole duvidosa. De índole duvidosa. Jesus ganhou ela. E ela, irmãos, se tornou uma missionária. Todo mundo olhava para ela e criticava a vida dela. Também pudera, irmãos. 6 maridos e o que estava agora não era dela. Ô vidinha terrível, né, irmão? Mulher, só Jesus na vida daquela mulher mesmo, irmão. E também, olha o tipo de vida.
ela atraía para ela os maus olhares. Mas quando ela teve encontro com Jesus, Jesus não viu, irmãos, uma mulher de índole duvidosa. Ele viu uma missionária. E ele falou, eu vou investir nela. E se ela aceitar a minha palavra, como ela aceitou, irmãos, Jesus deu uma água para ela. Ela estava com muita sede, mas muita sede. E não era daquela água do poço de Jacó. Ela estava com uma sede de uma água espiritual, de uma água moral, que pudesse não só, irmãos, matar a sua sede, mas também dar um banho na sua história. E Jesus deu água para ela naquele dia. E ela saiu daquele poço, entrou numa cidade onde Jesus não podia, em Samaria, e disse, eu achei o Messias, eu encontrei o esperado, vão até ele e escute-o, porque ele tem palavra de vida. Ele contou toda a minha vida, e ele disse que tem solução para mim, então tem solução para todo mundo. Irmão, presta atenção nisso aqui. A pessoa, quando ela está numa vida desgraçada lá no mundo, que ela aceita ao Senhor Jesus e vive a transformação, quando ela vai anunciar, ela olha assim para uma situação e diz, tem jeito, porque teve para mim, tem jeito. Ela vê o camarada preso na cachaça, ela não diz, deixa essa praga para lá, que a cirrose mate ele. Ela não vê uma pessoa nas drogas e diz, que a droga acabe logo, que saia logo do mundo, esse infeliz. Não! Ela olha e diz, tem jeito, porque um dia eu já estive assim também. Quando aquela mulher entrou, irmãos, em Samaria, ela entrou dizendo assim, olha, eu achei o Cristo, eu achei a solução para a minha vida, vai até Ele tem solução para a vida de vocês também. Agora imagina, uma pessoa de índole duvidosa, julgada por todos que estavam à sua volta, pregando a palavra e conduzindo pessoas até Jesus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, que é marcada, ela sabe muito bem. Pode ver, Jesus nunca acordou com a vida dela não. Jesus disse assim, você disse certo. Presta atenção, irmãos. Porque o que você está agora não é seu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Para com isso. É isso que Jesus estava dizendo, irmãos. Para. Você está no caminho errado. Eu tenho uma água melhor para você. Para de querer matar sua sede em relacionamentos que não te levam a ser feliz. Porque a fonte da felicidade está dentro de nós. O que vem de fora, irmãos, é apenas um acréscimo que Deus vai nos dando. Jesus disse para ela, eu quero te dar uma água que vai jorrar dentro de você, e você não vai precisar mais vir nesse poço beber essa água que você bebe. Isso é Jesus, irmãos. No capítulo 8 de João, Jesus está cercado de uma multidão de pessoas com pedras na mão, prontos para atacarem uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Vamos matar porque a lei manda matar. Eles nunca imaginavam, irmãos. Irmãos, Jesus falaria para eles, mata porque a lei manda. E aí eles diziam, mas você anda pregando amor. Que amor é esse? Ou Jesus diria para eles, não matem. Jesus estaria indo contra a lei. E era tudo que eles queriam para pegar Jesus. Eles nunca imaginavam, irmãos, que ia sair essa aqui de Jesus. Jesus abaixou, disse assim para eles, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Abaixou e começou a escrever na areia. O que será que Jesus estava escrevendo ali, né, irmãos? Que mistério, né? Tem uns pregadores que arrisca dizer, irmão. Mas a Bíblia não diz, eu vou ficar por aqui. Enquanto Jesus escrevia, irmãos, eu acredito que Jesus ouvia o barulho das pedras. Porque para matar uma pessoa, irmãos, a pedra tem que ser grande, né? Imagina. Então eu imagino Jesus escutando os barulhos das pedras caírem ao lado dele. Quando Jesus olhou, só estava ele e a mulher. E ele disse, cadê aqueles que queriam te matar? Senhor Jesus, ninguém me matou não. Estou aqui, Vivinha da Silva. Aí Jesus disse para ela, eu também não estou a fim de te condenar não. Eu estou a fim de liberar paz sobre a tua vida. Porque desde o momento que você fez isso, você passou a ter perturbação no teu espírito e na sua alma.
Porque uma pessoa em pecado, irmãos, ela é perturbada na alma. Ela não tem sossego no coração. Jesus disse para ele: eu também não te condeno, vai em paz e não volte a praticar esse pecado, porque Ele é que vai te condenar. Isso é igreja. É Jesus nos dando o ensinamento de que nós devemos expor o pecado, mas amar o pecador, cuidar dele. Se ele vier até nós, tratar dele. O tempo não me permite, irmãos, mas eu tenho um testemunho forte, justamente nesse contexto que eu estou falando aqui, de pessoas, irmãos, que viviam em uma situação totalmente contrária à palavra de Deus, e eu ter que ir até essa pessoa, dar uma palavra sobre a vida dela, e ela dizer: isso que você está falando não é possível acontecer na minha vida, porque eu vivo assim, assim, assim e assim. Quando eu vi, irmãos, eu fui lá, peguei a minha Bíblia, escrevi uma dedicatória para essa pessoa e disse: quero te dar um presente, fique com a minha Bíblia. Escrevi com muito amor e carinho para fulano de tal. E ela foi embora, irmãos. Uns 2 anos depois, mais ou menos, eu acho que deu isso, essa pessoa voltou. E tudo que eu tinha profetizado na vida dela aconteceu exatamente do jeito que havia profetizado. E hoje ela serve ao Senhor Jesus. E ela foi completamente liberta da vida pregressa que ela vivia, da vida de pecado que ela estava vivendo. Mas se eu te contar a situação dela, irmão, eu quase voltei para trás assim, irmão. Quando ela falou, você já viu aquele João Bobo, que ele leva um monte de tapa, mas ele fica... Vocês já viram? Quem viu o João Bobo? Ele leva aquele bonequinho que você bate nele, irmãos, ele vai para lá e para cá, mas ele fica sempre ali, né? Irmão, eu parecia o João Bobo na hora que ela falou a situação da vida dela, que não tinha nada a ver com a palavra que eu dei sobre ela. Eu disse assim: você vai casar e vai ser mãe. E ela disse: não é possível, eu não me relaciono com homens. Eu sou casada com mulher. Aí eu vi aquela pancada assim, ó, pô, voltei. Quando eu voltei, eu falei: mas eu estou profetizando na sua vida, que Deus vai te mudar, vai te transformar. E dei minha Bíblia de presente para ela. Hoje ela é casada e mãe de família. E aí, irmãos? Isso é amar e protestar ao mesmo tempo. Porque Deus ainda muda, Deus ainda transforma vidas. Estou encerrando. A igreja que cresce, irmãos, ela sabe administrar e ela não condena. Nós, a igreja de Jesus, não foi chamada para condenar. A igreja de Jesus foi chamada para restaurar pessoas da condenação. Porque eu vou te mostrar que as pessoas que não têm Jesus já estão condenadas. E cabe à igreja ir até elas e dizer... Olha o texto, irmãos, João capítulo de número 3, eu vou encerrar agora. João capítulo de número 3. Veja porque a igreja não pode condenar ninguém. Essa não é a nossa missão. E eu vou dar aqui 2 razões porque a igreja não pode condenar. Capítulo 3 diz assim, o verso de número 15, diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para ter a vida eterna tem que crer em Jesus. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Para isso, Deus o enviou, amando o mundo, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Jesus poderia condenar o mundo e não fez. Que dirá nós que somos meros mortais? Irmão, nunca diga, diante de uma situação adversa, não tem jeito, isso aí já está condenado. Você não foi chamado para isso. Jesus poderia condenar aquela mulher, ele disse: eu não vou te condenar não. Por que eu não vou te condenar? Porque eu fui enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas olha o segredo do verso 18,
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como é que você vai condenar alguém que já está condenado? Tem lógica. Como eu chego para um condenado e condeno ele? O mundo sem Cristo já está condenado. A igreja precisa ir até ele e dizer: a condenação não é sobre mim, não é minha, mas a solução para este teu problema, qual é? É que Jesus já pagou, você precisa reconhecê-lo. Jesus já pagou esse preço e você pode sair dessa condenação. Isso é igreja, irmãos. Pastor, e se ele não me ouvir? Ele já está condenado, irmão. Acabei de ler a palavra de Deus. Qual é o problema que nós temos com a palavra de Deus? Ou a gente já é dessa geração que acredita que a Bíblia não tem efeito? Então nunca chegue para um condenado e diga: vou te condenar. Ele já está. Olhe para ele e diga: eu sei por causa dessa condenação, eu tenho a solução para o teu problema. Essa solução é Jesus Cristo. Ele tem poder de te libertar, tem poder de te tirar. Pastor, e se ele não aceitar? É ele Deus. A obrigação da igreja, irmãos, é amar, protestar e administrar o amor e o protesto para salvar vidas e ganhá-las para o Senhor Jesus. Amém? Essas são as 3 marcas da igreja que cresce, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê saúde espiritual, moral, física, para que nós possamos fazer a sua obra, levar o amor de Deus, falar de Jesus e resgatar os perdidos, porque o tempo urge. Vamos ofertar na casa do Senhor. A solução para tudo, irmãos. Aliás, a solução para o pecado, ela aconteceu na eternidade, irmãos. Não foi nem aqui no tempo, tá? Quando Deus olhou e viu que a gente